Oi, aqui é a Elaine. Oi, aqui é a Eliane. Tudo bem? Então hoje vamos falar um pouquinho das relações familiares, começando pelo conto da Lígia Fagundes Telles, História de Passarinho. E depois eu continuo com A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Isso. Então assim, só para início de conversa, no conto da Lígia, nós temos aí a história de uma família, o pai, a mãe e o filho. Eles têm uma relação complicada, né, dentro da vida deles ali. A mãe reclama muito da situação que vive com o marido, e o filho também é reclamão, fala do pai, não tem paciência com o silêncio do pai. E um dia esse pai aparece com um passarinho, né? E perguntam qual é o tipo do passarinho, e o pai não sabe dizer, e o filho até fala: ai pai, você não sabe nada, e seguem. Ou seja, né, parece que o pai ali não tem muito valor. E é assim, da mesma forma que a mãe trata o marido, o filho Sim. também trata. Sim, porque o filho vai tratar o pai do jeito que ele vê a mãe fazer. E aí esse pai ele desenvolve esse carinho pelo passarinho, então todo dia ele vai lá com as cabecinhas do passarinho antes de sair do trabalho, coisa e tal. E chega um dia, na hora que ele vai cobrir essa gaiola, ele viu que esqueceu a portinhola aberta. É à noite já, e não sabe onde está o passarinho e coisa e tal. No dia seguinte, ele vê o gato, ele senta na entrada da casa ali, e vê o gato, olha para o gato e vê uma penugem do passarinho. Então ele deduz que o gato comeu o passarinho. E o filho vem e ainda zomba daquela tristeza, né, que ele sente ali. Fala: passarinho idiota, acabou na boca do gato, coisa e tal. E esse pai levanta e vai embora. E o filho fica impressionado com a altura daquele pai e olha para a mãe e fala assim, né, depois lá na conversa com os vizinhos e coisa e tal, ele fala para a mãe assim: mas parecia que ele estava feliz, né? Esse pai, de repente, quando ele tomou uma atitude, ele cresceu para ele mesmo, ou simplesmente para o filho, né? Porque daí o filho passa a ver o pai grande. Eu acredito, não sei, talvez que esse pai, ele nunca tinha olhado para esse pai, né? Então ele vê aquele pai assim, grande e assim, determinado. Ele foi embora determinado. E a mãe, lógico, para a vizinhança diz assim: ele ficou maluco, ele só podia estar louco mesmo, deixar um emprego no cartório, deixar a família. Mas assim, essa condição, né, do passarinho, eu acredito que o passarinho era o que movimentava esse homem a voltar para casa, né, e ter aquele ambiente. Talvez o passarinho representasse a única afeição dele ali naquela casa, já que nem a mulher nem o filho o respeitavam, ou viam valor nele, né? E aí a escolha que esse pai fez, parece que foi exatamente em relação à afeição, né? E aí ele cresce aos olhos do filho, né? E é interessante essa questão de escolhas, porque na Terceira Margem do Rio, a gente tem uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 2 filhos e uma filha, e o jeito que eles descrevem o pai, era um pai muito centrado, muito focado em alguma coisa, era um bom pai, e de repente esse pai mandou construir uma canoa de madeira boa suficiente para durar 50 anos, e ninguém entendeu nada, esse pai não falou nada. E aí um belo dia esse pai decidiu um adeus. E o interessante são as palavras que o Guimarães Rosa escolhe, né? Ele não deu, ele decidiu um adeus, ou seja, está decidido. Está decidido. E o que esse pai fez, né? Lembrando que é um narrador de terceira pessoa, na voz do filho mais novo. O que esse pai fez? Aonde ele foi? Ele não foi a lugar nenhum.
ele fez a invenção de cursar o rio. Então nós temos, ele fala que a primeira margem do rio era aquela ali da casa deles. Mas o rio é tão largo, tão largo, tão largo, que eles não viam a segunda margem. E qual é a terceira margem do rio? Bom, esse pai foi cursar o rio. A nossa mãe ficou com raiva, falou assim pro pai: você vai, você fique, você nunca volte. Nunca volte. Então você já indica a distância. Se esse pai foi embora por falta de afeição da família, não fica claro. Ali o que me parece é mais mesmo um pai em busca de si mesmo, em busca de encontrar a sua essência, porque a terceira margem do rio, em princípio, deve ser o fundo do rio. E o fundo do rio, dentro dessas visões esotéricas, mais espiritualistas, é a gente mesmo, né? É você olhar para dentro. E esse pai, de acordo com esse filho, o que ele falava? Que o nosso pai, de vez em quando, passava por ali. A gente via o nosso pai. Desceu o rio, subiu o rio, desceu o rio, subiu o rio. No início, a mãe, apesar de brava, ela, porque o pai não levou matula nem trouxa, ele não levou nem comida e nem roupa. A nossa mãe, de vez em quando, deixava ali, facilitado para mim, um pouco de comida, uma roupa, que eu pegava e colocava na pedra, embaixo da pedra, protegido de bicho. No início isso ainda sumia. Com o passar do tempo, ficou lá. Porque conforme você vai adquirindo maior experiência ou maior conhecimento espiritual, as suas necessidades físicas diminuem. Então esse pai deixou de buscar comida e roupa. Porque ele já tinha dentro dele. Ele já estava evoluindo. Então esse pai que escolheu abrir mão de conforto de uma cama, proteção contra frio, chuva, sol, carinho de família, a filha casou, teve filho, ele não viu a criança, a filha casar, ele não viu a criança nascer. Esse pai fez a escolha dele, ele foi em busca de si e foi embora. Então, o que move as escolhas, né? O que faz abrir mão, de repente, de uma família? No primeiro, a gente percebe que existe a questão mesmo da falta de atenção, de carinho, de amor, respeito. né? Acho que principalmente respeito, né? Ser olhado. E aí, a única coisa que segurava aquele homem ali, que parecia ser o afeto do passarinho, acabou, é como se aquilo rompesse com uma corrente que o prendia ali. Então ele foi embora. Embora também. E não tinha mais o que segurar essa E esse pai da terceira margem do rio, ele foi em busca de si. E foi embora. Para ele talvez isso fosse tão importante quanto a família, ou talvez fosse mais importante ele olhar para si. Porque enquanto você está com os outros, você se perde de si mesmo, talvez. Né? Quando você está só vivendo o mundo material, você se perde da própria essência. Então a terceira margem do rio mostra uma questão muito mais de busca existencial, né? Mas são dois pontos muito lindos no que diz respeito à escolha de cada um. E aqui no essas caso, relações familiares, né? E as relações familiares, exatamente. E o engraçado da terceira margem do rio é que todos os outros foram embora viver a vida, conforme viram que o pai não voltava. E o narrador, ele fica preso, ele não consegue, ele se sente culpado. E aí, num determinado momento que ele vê o pai passar, o pai já era translúcido, ou seja, ou já tinha desencarnado, era espírito, ou ele já estava tão desmaterializado, tão espiritualizado, que ou era como o filho via, né? Pode ser também subjetividade. Aí esse filho vê o pai e aí fala: vem pai, você já fez o seu tanto, vem que eu tomo o seu lugar na canoa. E o pai veio na direção dele e ele teve medo e ele fugiu. E aí nunca mais ele viu o pai.
Aí ele finaliza o conto dizendo assim, que o pai, ele alcançou o que ele queria. E ele, o filho, o narrador, ele tem medo de acabar nos rasos do mundo. Brilhante, né? Muito, 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 muito. Muito profundo. Um conto que vale a pena ser lido. Com certeza. E essa é a nossa mensagenzinha de hoje. Isso. A nossa prosa, né, A nossa prosa de hoje, de 2 contos realmente valiosos. Isso, vale a pena. Vale a pena. Então é isso, pessoal. No próximo falaremos mais um pouquinho, aí Das entra relações familiares. isso, entra na conversa aí um pouquinho de Clarice, Sim. o Osma Lins, né? Osma Entra Lins. também. Tá bem? Até a próxima. Até a próxima. Curta, compartilhe e deixe comentários aí pra gente, tá bem? Até mais. Família, papai, mamãe, titia.